grande e mortal engano. Qual a sua prioridade? Em que gasta seu tempo? Qual o referencial dos seus valores? Os sinais da volta do Messias estão por toda parte, como nunca em toda a história. Muitos estão no reino onde esperam bênção sem obedecer ao abençoador. Não são religião, obras, denominação, cânticos, liturgia, mas relacionamento real e pessoal com Jesus que salva. Necessário é seguir ao Rei dos Reis, promover uma ruptura radical com os valores catastróficos deste mundo. Por amor a Jesus Cristo, não amar a própria vida. Decidir se seguir a Cristo ou a Baal, pois não se pode servir a dois senhores. Ter sincero arrependimento. Suas escolhas podem selar o destino da sua alma. Figuras ocultas se movem por trás do nosso dia a dia. O espírito do mal já embriagou o mundo com o vinho da sua sedução. Prepara-se um sistema dirigido por uma pessoa que pode resolver todos os problemas da humanidade. No fundo, tudo não passa de uma terrível e mortal armadilha capaz de levar a alma e o corpo a perecer no inferno. Atualmente, a falsa igreja acomoda-se ao sistema mundial. Muitos têm como centro de suas preocupações o progresso material, financeiro, intelectual, tudo relacionado às coisas visíveis deste mundo, que, ao contrário das invisíveis, não são eternas, enquanto as invisíveis são, conforme 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 18. A vigilância tão recomendada por Jesus é por muitos esquecida, deixada de lado, sob o embalo dos falsos atrativos deste mundo, na época do império do engano, na inversão dos valores, quando o errado passou a ser considerado certo e o reprovável e vergonhoso passou a ser aplaudido às claras. A moral cedeu espaço à imoralidade, luxúria, engano, mentira, concupiscências da carne. Quando não foi por outro motivo a pergunta de Jesus, quando questionou se quando ele voltar encontraria fé na terra, conforme Lucas capítulo 18, versículo 8b. A vigilância tão recomendada por Jesus é por muitos esquecida, deixada de lado, sob o embalo dos falsos atrativos deste mundo, na época do império do engano, da inversão dos valores, quando o errado passou a ser considerado certo, o reprovável e vergonhoso para ser aplaudido às claras, a moral cedeu espaço à imoralidade, luxúria, engano, mentira, concupiscências da carne. Não foi por outro motivo a pergunta de Jesus, quando questionou, quando ele voltar, encontraria paz na terra, conforme Lucas capítulo 18, versículo 8b. O fato de seguir liturgia, estar dentro de um templo, cantar, conhecer as doutrinas, nada significa se em seu coração habita a corrupção, os valores do mundo da Babilônia. Os desejos da carne, a cobiça dos olhos, são um terrível engodo a encobrir o pântano sob seus pés, a tragá-los quando for tarde demais. O mal diz o que desejam muitos ouvir, pois sentindo coceira nos ouvidos, não suportam a sã doutrina, mas buscam mestres segundo as suas paixões, que os iludem, fazendo-os pensar que podem se amoldar
aos dois mundos, o material e o espiritual. Não se pode seguir a Cristo e reverenciar os enganos dos sucessos deste mundo. Os limites entre o engano e o profano já não são discernidos pela maioria. A idolatria atual tem seus ídolos representados pela busca por excelência e sucesso material, enriquecimento, destaque social, poder temporal. E o mal se instala quando isso tem lugar prioritário em seus corações, numa usurpação do lugar exclusivo de Deus, pois os cristãos verdadeiros, comprados pelo sangue de Jesus, são templos do Espírito Santo. O objeto da batalha espiritual é nossa alma, não uma cidade ou país. O que importa é em quem ou no que realmente confiamos. A nossa escolha final está fundamentada em cada pequena decisão que tomamos em nossa rotina diária. Foram palavras do profeta Josué: escolham hoje a quem vocês querem seguir. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, conforme Josué capítulo 24, versículo 15. O entorpecimento espiritual pelo pão e circo que é oferecido às multidões é a causa. O entorpecimento espiritual pelo pão e circo que é oferecido às multidões é a causa da queda de muitos. Tornam-se surdos ao convite do Senhor. Vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas. Conforme Mateus capítulo 11, versículos 28 a 29. Nada vai melhorar, como as dores de parto, as catástrofes, a fome, as guerras, as pestes, se acentuarão em frequência e intensidade crescentes à medida que nos aproximamos do fim da história da humanidade. As ambições, as depravações, a tentativa de alcançar o céu, pretendendo tirar Deus de cena, é o que caracteriza a Babilônia, não feita de tijolos, mas do que trazemos em nosso coração. Seus habitantes querem paz sem o Salvador, aquele que disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize, conforme João capítulo 14, versículo 27. São esses tais quais sepulcros caiados, limpos por fora e por dentro cheios de toda imundície, conforme Mateus capítulo 23, versículo 27. Em vez de construírem sua morada sobre a rocha, constroem-na sobre a areia movediça. Crises, caos, uma catástrofe se superpondo à outra, cada uma representando um passo caminhando para um governo único, comandado pelo Filho da Perdição. Sobre tudo isto nos falou, profetizou o nosso Salvador Jesus Cristo. É preciso ter olhos para ver, ouvidos para ouvir, olhos para enxergar o que se desenrola diante de nós. Tudo é absoluta conformidade com as profecias bíblicas. Infelizmente, muitos cristãos desse tempo sucumbem à tendência do mundo, medindo o valor das pessoas pelo volume das suas posses, conforme as suas posses. Hoje, o avanço tecnológico e científico profetizado por Daniel, em Daniel capítulo 14, versículo 4, quando disse que nos últimos tempos saber se multiplicará, já permite o que antes parecia utópico, impossível. Tudo quanto representaram os impérios descritos por Daniel como o babilônico, o medo-persa, o greco-macedônico e o romano, era uma tentativa de constituir um sistema de poder para dominar o mundo como uma aldeia global gerida pelo anticristo, com todo o poder da mentira e do engano que lhe foi passado por Satanás. As pessoas sucumbem ao canto da sereia,
que as entidades a serviço das trevas sussurram aos seus ouvidos, sendo enganadas e arrastadas pela larga ladeira atapetada que leva à perdição, privando-lhes cada vez mais da sua privacidade e liberdade. O único caminho para escapar do lodaçal de engano e perversão é Cristo, caminho estreito e apertado, mas o único que leva à vida eterna. Assim, só podemos percorrer esse caminho em comunhão com Cristo, alimentando nossa fé pela palavra, pela oração e jejum em constante vigilância e espírito de oração. Portanto, sabendo que estamos envolvidos em uma guerra espiritual, onde nossa alma é cobiçada pelas trevas, precisamos usar essas armas espirituais para obtermos êxito, passando pela porta estreita e entrando na casa do Pai, o lar celestial dos que são fiéis a Deus, crendo e entregando nossa vida sob a direção do Senhor Jesus, que pagou nosso impagável débito diante da justiça divina, passando nós a sermos templos do Espírito Santo, porque fomos comprados pelo sangue de Cristo, vertido no madeiro, substituindo-nos, porque lá era nosso lugar. Em Isaías, capítulo 53, verso 6, está escrito que ele foi ferido por causa das nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Devemos ir a ele do jeito que estivermos, porque se a ele confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos livrar de toda a injustiça, conforme 1 João capítulo 1, versículo 9. Assim, venha como está, o tempo é agora. Ao meu Deus e Pai por Cristo Jesus, toda a honra e toda a glória de eternidade em eternidade. Amém.